Meu nome é Heitor e esse trabalho de políticas públicas, no qual o tema do meu grupo é os filósofos da política, o iluminismo e a filosofia da ilustração. Pois bem, minha equipe é composta por mim, Heitor Pontes, Bruna Mota, Jairo Menezes, Onilton, Benjamin, Menderson, Abismike e John Carlos. Pois bem, para começarmos a entender esse tema e todo esse contexto, vamos partir do contexto histórico. Como começou tudo no fim da Idade Média, ou então na Alta Idade Média. A Alta Idade Média, período onde existia o sistema feudal, onde era composto pelo senhor feudal, e existia o sistema de suzerania e vassalagem. O qual sistema gerava grande satisfação popular da época. Por quê? Porque o senhor feudal detinha a terra e detinha todo o poder que lá constituía, tendo servos, trabalhadores e várias pessoas que por aí trabalhavam. Essas pessoas não tinham uma liberdade autônoma, ou seja, com o passar dos séculos e também com eventos não antrópicos, eventos gerados pela natureza, como a fome, a peste negra e também fatores antrópicos, como as próprias guerras, culminaram no fim desse período, que teve fim na queda de Constantinopla, símbolo do poder da Igreja, do Império Romano e tudo que ele detinha. Pois bem, quebrando esse paradigma, acabando a Idade Média, entramos na Idade Moderna. E na Idade Moderna nós entramos com o Renascimento, uma época de quebra de paradigma novamente com a Idade Média. E qual era o objetivo do Renascimento? Era trazer a ideia da antiguidade, do sistema greco-romano, que foi considerado o auge da cultura mundial que já existiu. Justamente com o Renascimento veio também o Barroco, o pós-romantismo e outros movimentos intelectuais que vieram por conseguinte. Pois bem, temos aí a primeira parte da Revolução, a Revolução Cultural e Histórica. Dando prosseguimento nessas revoluções, temos também a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Todas essas revoluções foram frutos de uma política iluminista, um trabalho trabalhado pelos filósofos iluministas, que colocaram no pensamento social da época as suas ideias e suas ideologias. Mas, afinal, em que consistia o pensamento iluminista? Pois bem, o pensamento iluminista se baseava na razão. A razão para que chegaram as coisas. Mas, para entendermos por que se voltava na razão, antes disso se baseava em algo, se baseava na fé. Justamente por a igreja ter um controle muito grande de poder social. E os iluministas eram um grupo que não tinha prestígio social, era um grupo que tinham conhecimento, tinham dinheiro, mas não era reconhecido socialmente. Mas quais eram os grupos que eram reconhecidos? Pois bem, na Idade Moderna, nós tínhamos monarquias absolutistas, ou seja, monarquias que eram controladas pelo rei. E esse rei tinha lá a igreja junto com ele e o clero e a nobreza, né? As altas patentes. E a burguesia, que era quem detinha o dinheiro, fazia tudo girar, não estava lá. Ou seja, o iluminismo foi uma revolução social, intelectual da época, que foi influenciada pelos burgueses. E esses burgueses, grandes pensadores, que nortearam essa revolução, são usados de exemplo até hoje. Como temos John Locke, com a sua teoria da tábula rasa, Montesquieu, na teoria dos três poderes, Adam Smith, o pai do liberalismo, e os outros três também que nós iremos abordar aqui em específico, que são Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Hegel e Edmund Burke. Pois bem, eles, cada um com suas características específicas. Rousseau, no caso, acreditava que o homem nasceu uma sociedade o corrompe, mas não irei entrar muito nesse assunto porque irá ser abordado por conseguinte. Burke também, um conservador liberal na economia, fez várias críticas a esse sistema, mas no fim acabou mais ajudando do que realmente criticando. E por fim, Hegel, com a sua dialética, fez contribuições inimagináveis, contribuindo também com o marxismo e suas ideias que inspiraram revoluções sociais dos séculos seguintes. E para finalizar, por que a política da ilustração, a filosofia da ilustração? Pois bem, essa ilustração nos traz ao imaginário coletivo que aquilo começou a ser ilustrado. Aquilo que era algo abstrato, proveniente da fé, começou a tomar forma, começou a ser ilustrado como algo com o qual a razão era a base para tudo aquilo. Pois bem, apenas para ilustrar e finalizar o meu assunto, gostaria de dar uma ênfase maior na Revolução Francesa e na Revolução Industrial.
Pois bem, primeiramente a Revolução Francesa. Ela foi na França, ocorreu na França, e teve como seu lema igualdade, liberdade e fraternidade. Ok, e esses lemas e toda a revolução foram baseadas na política iluminista, uma política revolucionária que conseguiu revolucionar e gerou grande satisfação, né, porque era uma monarquia absolutista e foi quebrada. Justamente uma revolução burguesa, causada pela burguesia, juntamente com o povo, com a famosa queda da Bastilha, onde suas consequências perduram até os dias atuais. Ou seja, essa revolução foi um marco histórico na França que se perdura até os dias atuais, fruto justamente desse iluminismo. Além dessa Revolução Francesa, tem encorajado várias outras populações de monarquias que vivem em monarquias absolutistas, em situações precárias, em situações extremamente ruins, a se oporem e lutarem por ideais de liberdade, por ideais baseados na razão, fruto da filosofia novamente iluminista. E, agora, não menos importante, a Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que mudou completamente o modo de produção, os sistemas agrícolas, os sistemas tecnológicos. Essa revolução ela foi simplesmente o marco das revoluções. Tudo que temos hoje em nossa volta é fruto dessa Revolução Industrial, que modificou também a forma de trabalho, que modificou a estrutura toda. Começamos com o uso das máquinas, até produções em larga escala, onde largamos a manufatura e começamos o processo fabril, o processo de fábrica e o processo o qual se instaura até hoje. E essa revolução industrial foi tão boa que gerou outras revoluções industriais e até hoje nós vivemos uma revolução industrial, fruto dessa primeira revolução industrial que teve como base o iluminismo. Olá, tudo bem? O meu nome é John Carlos e eu irei apresentar um pouco sobre a biografia do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Claro, existiram vários outros filósofos bastante importantes na época iluminista. Pode-se dar exemplo do Thomas Hobbes, do John Locke, do Barão de Montesquieu e até mesmo o crítico do Jean-Jacques Rousseau, o Voltaire. Mas eu vou dar um destaque ao Jean-Jacques Rousseau pelo fato das características expressas por ele, por exemplo, sobre a democracia e também sobre seus conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Conceitos esses utilizados na Revolução Francesa de 1789. Então, Jean-Jacques Rousseau nasceu no ano de 1712, mais especificamente no dia 28 de junho, em Genebra, na Suíça. Teve como seu único tutor seu pai, Isaac Rousseau. A sua mãe ela chegou a falecer 2 dias após o seu parto, a Suzanne Bernard. Devido a essa situação, o seu pai teve que se mudar para um bairro mais periférico de Genebra por causa das suas situações econômicas. E também pelo fato de ele ter virado o único provedor de sua família, certo? Aos 10 anos de idade, o Jean-Jacques Rousseau foi enviado pelo seu pai a morar com o seu tio, o Bernard. E isso se deu pelo fato do seu pai, o Isaac Rousseau, ter se envolvido numa briga e após esclarecer, as autoridades não conseguiu achar comprovações, podendo ser preso. Assim, ele entregou o Jean-Jacques Rousseau para o seu tio e fugiu de Genebra. E o seu tio, para que o Jean-Jacques Rousseau pudesse ter uma educação melhor, ele foi enviado à França para, assim, morar com um pastor calvinista, onde o mesmo o ensinou os conceitos da filosofia, os conceitos da natureza e também conceitos sobre a arte. Em 1624, voltou a Genebra para voltar a morar com seu tio. Começou a ser aprendiz de um gravador, o chamado Abel de Comum, aonde Rousseau tinha bastante conflito com Abel. Mas mesmo assim, tendo seus devidos conflitos, ele passou 3 anos sendo aprendiz do determinado gravador. Em 1728, Jean-Jacques Rousseau foi fazer um devido passeio fora da cidade de Genebra e após seu retorno percebeu que os portões estavam fechados. Isso fez com que o filósofo tomasse a devida decisão, que ele fosse embora daquela cidade. Ele pegou as suas coisas e tomou um novo rumo, um novo horizonte. Passou necessidades, passou momentos difíceis em sua peregrinação, até que um sacerdote da Igreja Católica lhe acolheu, lhe deu os devidos auxílios e também lhe fez a devida indicação a Françoise Louise de Latour, a famosa baronesa de Varese, onde a mesma fazia recrutamentos para a Igreja Católica.
Então, a Françoise Louise de Latour, a baronesa de Varese, o enviou para a Itália, mais especificamente Turim, para que ele servisse à Igreja Católica. E foi a partir desse momento que o Jean-Jacques Rousseau começou a se aprimorar nas artes, mais especificamente na música, onde começou a ser docente de filhos de aristocrata e também de burgueses. E ele também começou a trabalhar novamente como gravador, como ele trabalhava com Abed Comum. Após esse momento, após um período breve, ele deixou a igreja e voltou para Genebra, onde ele achou uma nova protetora, a Duquesa de Versalhes, onde ele permaneceu com ela até a sua morte. Em 1632, o Jean-Jacques Rousseau começou a se relacionar com a baronesa de Varese. Entretanto, o Jean-Jacques Rousseau ficava bastante confuso com esse relacionamento, pelo fato da mesma se relacionar com o seu mordomo, o Claude Aimé, certo? Só que esse empecilho não durou tanto, pelo fato do Claude Aimé chegar a falecer no mês de março de 1634 de forma misteriosa. Devido a este fato, o Rousseau e a baronesa começaram a se aproximar cada vez mais, aonde Rousseau declarava o seu amor através das músicas e de poemas, mas o seu relacionamento começou a se desgastar em 1937, aonde a baronesa começou a ter um relacionamento com seu auxiliar. Os três até chegaram a conviver por um determinado período juntos, mas só que em 1940 o Rousseau aceitou um emprego de docente de um aristocrata para ser professor de seus dois filhos. Em 1742, o Jean-Jacques Rousseau se muda para a França, o qual consegue adquirir uma nova protetora, onde a mesma o indica para ser secretário do embaixador da França em Veneza. Após observar algumas falhas do governo de Veneza, ele começa a se dedicar e compreender mais sobre a política. Em 1745, o Jean-Jacques Rousseau começou a ter um novo relacionamento com uma mulher chamada Thérèse Lavasion, uma lavadora que auxiliava em sua casa. Esse foi um ponto polêmico na vida do Rousseau, pelo fato dele ter tido 5 filhos com a Teresa, mas não ter reconhecido nenhum deles, o deixando em um orfanato. Como já bem dito aqui, isso foi um ponto polêmico pelo fato dele ter tido, por ele ter publicado uma obra chamada Emílio. E essa obra insinuava a educação, como um pai deveria educar uma criança, como uma pessoa deveria educar uma criança. E isso foi um ponto até bastante irônico, onde até o seu rival, o Voltaire, o criticou, de como uma pessoa pode educar uma criança, pode publicar sobre como educar uma criança, sendo que ele fez essa devida atitude. Ele, claro, ele se arrependeu depois, ele explica isso, ele expressa isso na sua obra Confissões, onde ele se arrependeu do determinado ato. Foi em 1750 que a vida do Jean-Jacques Rousseau mudou completamente, aonde o mesmo apresentou um escrito que mudaria a sua vida. O jornal Mercure de France abriu um concurso para quem se dispusesse a responder a seguinte pergunta: o que o progresso das ciências e das artes contribuiu para corromper ou aprimorar os costumes? O Jean-Jacques Rousseau fez um discurso sobre as ciências e as artes que foi numa vertente bastante contrária do iluminismo. Ele falou que as ciências e as artes, a evolução das ciências e das artes era uma degradação moral do ser humano. Indo, como já falei aqui, indo numa contradição do movimento em voga que era o iluminismo. Ele recebeu bastante crítica e foi bem aclamado, foi bem denotado a crítica do Rousseau. O Rousseau faleceu em 1778 em Ermenonville, na França, mais especificamente no dia 2 de julho, e teve seu valor 15 anos depois, seu valor reconhecido pelo fato de defender o conceito da liberdade, da igualdade e da fraternidade, onde esta viria a ser o lema da Revolução Francesa. Suas obras literárias
Como já bem ditas aqui, a mais famosa, as obras literárias mais famosas foi a Emily, a obra polêmica sobre a educação pedagógica, o Contrato Social, que foi uma obra bastante fervorosa também, foi uma obra bem que foi bem até famosa até nos dias atuais. Na época teve um certo preconceito contra a obra, a Igreja Católica queimava o livro do Contrato Social em fogueiras. E também o Rousseau, ele foi um dos primordiais, um dos pioneiros do movimento romantista, onde ele publicou o livro Júlia, ou também denominado como Nova Júlia, certo? Então ele foi bastante importante, tanto para o movimento iluminista, né, onde ele não tinha nada de iluminista, mas também ele foi um dos pioneiros uma curiosidade, ele foi um dos pioneiros do movimento romantista. E para finalizar, a título de curiosidade, chegaram a fazer uma escultura do filósofo Jean-Jacques Rousseau e colocar no seu túmulo. Infelizmente, a escultura não está mais disponível, não está mais presente entre nós, mas pode-se ter uma ideia dessa escultura na pintura do artista Rubens Rubens, onde esta mesma pintura está localizada na França, certo? E, por fim, essa é a minha parte. Agradeço a atenção. Bem, agora passando para as obras imortais, nós temos em primeiro lugar o Discurso sobre as Ciências e as Artes, que é um livro, um pequeno texto, que é pequeno, mas também surpreendente, em que o autor demonstra as suas características e se estabelece como pensador político. Então, no texto, o autor começa a mostrar o seu inconformismo com a ordem estabelecida até aquele momento, a qual o autor perdura no combate durante toda a sua produção. Então, passando agora para uma análise comparativa, da mesma forma que Hobbes e Locke, o Rousseau aceitava o estado da natureza que antecedeu a civilização. Mas, diferente desses autores, Rousseau não via no homem um estágio pré-civilizatório. O Rousseau via no homem, quando em estado de natureza, por ele definido como bom selvagem, um ser que era capaz de viver sem conflitos, porque a natureza seria capaz de satisfazer as necessidades primitivas de todos, com abundância e sem risco de devastação. Essa foi a tese fundamental que o Rousseau desenvolveu ao longo de sua obra, que o homem nasce bom, mas a sociedade, a civilização o degrada e o corrompe. Então, quando o Hobbes compara, faz essa análise do homem por ele imaginado em um estado de liberdade dentro do estado de natureza, em confronto com todas essas diferenças e desigualdades, é possível compreender como os governos e as leis foram capazes de combinar-se para a redução do homem civilizado a uma condição de uma relação próxima à subalternidade, onde há uma exclusão de pessoas pobres, carentes, pessoas com necessidades durante toda a história da humanidade, fazendo com que essa parcela menos abastada seja constituída como a maior parcela da sociedade em todas as civilizações, ou seja, a base da pirâmide. Então, historicamente falando, foi a primeira vez, depois de diversos filósofos estoicos da Grécia Antiga, que um pensador ele foi capaz de buscar fazer uma luta contra as injustiças da civilização. E é por isso que o texto do Hobbes ele se baseia em uma denúncia contra a hipocrisia que o homem civilizado acaba por se conformar. Então, nessa questão, o autor do texto base, ele pontua que nem mesmo Karl Marx, ele criticou de forma tão exacerbada os efeitos e os males de uma sociedade capitalista. Tanto que o Rousseau ele é apresentado como uma certa antecipação do que o Marx
nos propõe. Então, passando agora para o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, o Rousseau distingue as espécies de desigualdade entre os homens em duas. A primeira ele chama de natural ou física, que é estabelecida pela natureza e consiste na diferença de idade, saúde, força, corpo, qualidade de espírito, alma. E a outra é a desigualdade moral ou política, já que ela é dependente de uma espécie de convenção que é estabelecida pelo meio ou autorizada também pelo consentimento dos homens. Então, quando o Rousseau exalta virtudes da vida dentro do estado da natureza, ele busca explicar os males que a civilização causa no gênero humano. Então, daí vem a polêmica afirmação de que a extrema desigualdade na maneira de viver das pessoas é basicamente indícios de que a maioria dos males da sociedade é obra nossa e que nós teríamos evitado quase todos eles caso nós tivéssemos conservado a maneira simples, uniforme e também solitária de viver que é prescrita dentro do estado de natureza. Então, partindo agora do tópico Aventuras e Infortúnios, nós temos um Rousseau que se mostrou disposto a pôr em prática os seus antigos projetos. Ele aceitou o oferecimento da dona Epinay, de cujos salões naquela época ele frequentava, de retirar-se da sua casa de campo junto com Teresa e sua mãe. De lá, ele continuou com projetos como instituições públicas para posteriormente ele abandonar e dar início ao seu mais famoso fragmento que se tem conhecimento, o contrato social. Então, nos 5 anos que ele passou posteriormente em Montmorency, ele se dedicou à elaboração de um dicionário de música. Daí ele começou a ter alguns desvaneios e outros projetos, como a redação do romance Júlia, ou também chamado de Nova Heloísa, que eram cartas de 2 amantes que viveriam ao pés dos Alpes. Bem, essa personagem, ela se encarnou na cunhada da senhorita Epinay, que residia também nas vizinhanças com quem Rousseau teve um romance, um sentimento, que foi crescendo até que tivesse seu rompimento no ano de 1757. Daí ele se mudou para a vizinha Montelouis, onde ele fez novos amigos. E então, no começo de 1761, ele publicou seu romance A Nova Heloísa, que posteriormente se tornou um sucesso estrondo. E ao longo dos 40 anos seguintes, ele teve cerca de 70 novas edições na França e nada menos do que outras 10 publicações em inglês. Daí, em meados de 1762, vieram à luz obras pelas quais Rousseau tanto ansiara, que era Emílio e também o Contrato Social. Ambos aumentaram sua fama, mas ao mesmo tempo também lhe provocaram diversos infortúnios. Prosseguindo, posteriormente, o texto A Profissão de Fé, do vigário Saboiano, e também o próprio Emílio, foram considerados ofensíveis à ortodoxia religiosa. Daí, os livros foram condenados pela congregação da Faculdade de Teologia de Jordana, e muitos dos exemplares foram queimados. E percebendo a iminente perseguição, prisão, Rousseau, ele se refugiou em Yverdon, na Suíça, onde ele também teve reconhecimento do que estava ocorrendo em Genebra, mas não só com o livro Emílio, mas também com o Contrato Social. Pois bem, posteriormente, Voltaire publicou de forma anônima o livro Os Sentimentos dos Cidadãos, que era um panfleto que possuía, dentre diversas outras revelações, a denúncia de que Rousseau teria abandonado e nunca reconhecido seus filhos com Teresa. E, posteriormente, a sua casa foi apedrejada
por pressão popular, o que levou Rousseau a refugiar-se por algum tempo na ilha de Saint-Pierre. Daí, ele voltou a Paris e seguiu a Inglaterra a pedido de David Hume, e por desentendimento regressou novamente à França um ano depois. Daí lhe foi permitido residir perto de Paris com a condição de nunca mais voltar a escrever para o público. Daí ele terminou de publicar o seu dicionário de música e no ano seguinte ele finalmente se casou com Teresa. Então, Rousseau veio a falecer no dia 2 de julho de 1778, aos 66 anos. E o local onde Rousseau foi enterrado tornou-se um ambiente de peregrinação para diversos parisienses. Falando de Rousseau e a ordem constituída, o primeiro ponto que quero citar, em seu primeiro discurso, Rousseau não ofereceu perigo à ordem constituída. Nesse momento, quero dizer que ordem constituída, eu entendi que estava fazendo menção ao Estado, ou seja, o poder. A situação que Rousseau estava inserido era o Estado absolutista. Então, oferecer a ordem constituída qual? O Estado absolutista. Por quê? Essa primeira obra dele vai tratar do assunto que envolvia artistas e cientistas. Essas pessoas receberam de boa a crítica dele nesse discurso dele. Sabemos que artista e cientista tem que ter esse feeling de saber receber críticas. Então, não atacou o Estado, podemos dizer assim. Mas já passando para esse segundo ponto aqui, nesse tópico, em seu segundo discurso, sim, nesse, Rousseau foi tratar de desigualdade social. Desigualdade social afeta ao Estado. E aí ele começa a oferecer perigo à ordem constituída. Por quê? Trabalhando com o assunto desigualdade social, começa a introduzir pontos que mais tarde vão servir de ferramentas para a Revolução Francesa. Prosseguindo para o próximo tópico que a mim coube, que foi o caminho da Revolução, o primeiro ponto que eu quero salientar é a ordem social. Uma convenção. Por quê? Ele vai tratar desse assunto alegando que direito sagrado para todos. E complementar dizendo que o povo tem a liberdade para... Observe que ele começou a falar liberdade, né? Primeiro ponto interessante, liberdade. Ele vai dizer o quê? Que o povo tem a liberdade para escolher se subjugar ou a liberdade para depois decidir não mais ser subjugado, ou seja, se rebelar. Passando para direito do mais forte, esse ponto ele vai tratar sobre a ótica da força, ou seja, aquele poder que o mais forte tem sobre os mais fracos. Ele vai dizer que isso é o princípio da legitimidade do poder. E aí ele tece determinados comentários interessantes sobre a força. Como, por exemplo, aquela máxima que diz que o mais forte tem sempre a razão. Ele acha interessante que, por exemplo, se eu aceito, me subjugo a determinado sistema, porque esse sistema é destruído por força, não é
injusto ou ilegal, que eu me revolte contra esse. Ou seja, por quê? Porque pode ser que eu adquira determinado nível de força que eu supere esse sistema constituído. E pela essa regra, o mais forte tem a razão, eu estaria com a razão. E por isso, eu não estaria cometendo nada ilegal. Passando para o Estado Civil, esse ponto, ele vai falar que justifica o pacto social, o homem perde pelo contrato social. O que é esse perder? Ele perde a liberdade natural que nasce com ele, ou seja, ele pode tudo, inclusive ter tudo que quiser, para ter uma liberdade civil e ter a propriedade que os permitem ter. Ou seja, ele tem esse Estado Civil, esse novo Estado Civil que vai surgir, ou seja, instituído por ordens, leis, tudo, ele acaba por tirar o direito do homem. E aí ele subjuga essa liberdade civil. Passando para condições para legitimidade à propriedade, rapidamente, são 3. Não ser habitado. Segundo, só uma porção dessa terra. E terceiro, a posse pelo trabalho e por atividade cultural. Isso é para em casos que não tem a prova legítima em papel. Passando para o Pacto Fundamental, é interessante que ele vai dizer que o Pacto Fundamental ele objetiva causar uma igualdade artificial. Ou seja, destruir a igualdade natural, ou seja, aquilo que nasce com o homem, para surgir uma igualdade por convenções de direito. Tem a ver com a nossa disciplina aqui, que a gente está fazendo esse trabalho, políticas públicas, né? A interferência do Estado ali, nesse bom sentido, né? Mas ele vai citar que também começa a se perder ao longo do caminho, começa a se criar deturpações disso. Passando para todo governo legítimo é republicano. Republicano por quê? É coisa pública, é para todos. E ele cita que se é para só um, esse só um, que era o caso do governo absolutista em que ele viveu, governava por decretos, decretava tudo, é a vontade de uma pessoa sobre para muitos. E ao passo que deveria ser a vontade de todos sendo transformada em leis que é para todos cumprirem, seguirem, se favorecerem. Passando para sistema de legislação, ele vai tecer diversos comentários, mas ele pontua que o importante é que todo sistema de legislação ele seja baseado em liberdade e igualdade. São os objetivos de todo qualquer sistema de legislação que seja plausível. E, inclusive, ele cita o comentário que a igualdade ela vai favorecer a liberdade, ou seja, a liberdade precisa de igualdade. Política pública. Passando para jamais existirá democracia verdadeira, ele vai tecer comentários sobre aquela divisão dos poderes, mas ele vai se preocupar principalmente com a corrupção do legislativo, do legislador. E alegando também que se fosse realmente uma democracia, a democracia vem do povo, é o governo do povo. E se todos esses integrantes do povo são corretos, são justos, ocorreria o perfeito governo, que seria a democracia verdadeira. Por quê? Esses seguiriam tudo, fariam tudo corretamente. Passando para governo representativo e do Instituto Político de Representação, ele vai tecer comentários sobre, citando exemplo, por exemplo, sobre os deputados, que o povo quando se engana quando acha que coloca deputados, né?
e acha que está exercendo o governo diretamente, mas é somente quando ele está colocando ele lá. Depois, esses que entram para representar acabam que não representam e faz só suas vontades. E ele faz esse comentário aí que é a realidade de hoje, né? E passando para a religião civil, esse penúltimo ponto que eu quero pontuar, ele vai tratar basicamente da questão do Estado laico e vai falar, finalizar dizendo que dogma é somente para governo teocrático. É a base ali da questão do surgimento do Estado laico. E finalizando, eu quero dizer o quê? Que é o último ponto. As ideias de Rousseau, revolucionárias e incendiárias, foram todos esses trabalhos de Rousseau que vieram criar artifícios da materialidade para que a Revolução Francesa ocorresse. Olá, meu nome é Benjamin e eu irei falar agora sobre a biografia de Edmund Burke. Bom, Edmund Burke nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 12 de janeiro de 1729 e faleceu no dia 9 de julho de 1797, na cidade de Beaconsfield. Ele foi um filósofo, teórico político e também um orador inglês, membro do parlamento londrino pelo partido de Whig. A principal obra que expressava o pensamento teórico político do Burke foi justamente uma crítica que ele formula à Revolução Francesa. E essa crítica é manifestada em uma obra chamada Reflexões sobre a Revolução na França e também sobre comportamentos de outras comunidades em Londres relativo a esses acontecimentos de 1790. Burke ele se dedica principalmente à escrita filosófica. E dentre essas escritas que ele produzia, uma se destacou bastante, que foi intitulada de A Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo. Que foi um livro que se destacou bastante, que atraiu a atenção de muitos filósofos, também inclusive de Immanuel Kant. Quanto à participação de Burke na política, foi muito relevante. Ele defendia a restrições dos poderes monárquicos, introduzia também novos conceitos constitucionais referentes aos partidos e, claro, seus respectivos membros. No século XIX, ele inspirou muitos conservadores e também inspirou muitos liberais. E, subsequentemente, no século XX, ele foi amplamente reconhecido como o fundador do conservadorismo moderno. A mãe do Burke, que se chama Mary Nutter, era uma católica romana, era oriunda de uma família muito pobre do condado de Cork, e era prima do educador católico Nano Nutter. Já o seu pai era um advogado muito bem sucedido, e diferente da mãe dele, ele pertencia à igreja da Irlanda, ou seja, ele era anglicano. Burke então adere à fé do pai dele e permanece um anglicano praticante ao longo aí da sua vida. Diferente da sua irmã, a Juliana,
que foi criada e permaneceu na Igreja Católica Romana pelo resto da vida. Mais tarde, o Burke vai ser acusado pelos seus inimigos políticos de ter sido educado num colégio católico, num colégio jesuíta, e de ter relações simpatias, relações com católicos. E em uma época em que ser membro da Igreja Católica digamos que desqualificaria Burke de cargos políticos pelas próprias leis penais da Irlanda. Portanto, depois de ele ser eleito para a Câmara dos Comuns, ele foi obrigado a fazer o juramento de lealdade e a abjuração, o juramento de supremacia, e se declarar contra a transubstanciação. Embora ele nunca tivesse negado ser irlandês e frequentemente se descrevia como um inglês. Em 1744, Burke vai entrar no Trinity College de Dublin, que era um estabelecimento educacional protestante, que até 1793 ele não permitia que católicos se graduassem lá. Ou seja, somente protestantes poderiam fazer parte daquele colégio. Em 1747, fundou uma sociedade de debates, o Clube de Edmund Burke, e que em 1770 se fundiu como o Clube Histórico TCD para formar a College Historical Society, que é a mais antiga sociedade de estudantes universitários do mundo. As atas das reuniões do clube do Burke permaneceram na coleção da sociedade que sucedeu. Burke se formou nessa Trinity em 1748. O pai dele queria que ele estudasse direito, e com isso em mente ele foi para Londres em 1950, ingressou numa faculdade lá, mas desistiu para viajar pela Europa continental. Depois de evitar essa carreira jurídica, nesse mundo do direito, ele buscou se sustentar por meio de seus escritos, de seus livros. Bom, quanto à carreira política de Burke, ele iniciou essa carreira política em 1761, como primeiro secretário particular do governador da Irlanda. E ele foi nomeado posteriormente neste ano como secretário do primeiro-ministro e líder do partido lá que ele participava. E foi depois eleito para a Câmara dos Comuns, onde ele foi conhecido por suas posições economicamente liberais, politicamente conservadoras. Era favorável ao atendimento das reivindicações das colônias americanas, à liberdade do comércio, e era contra a perseguição dos católicos, mas sempre defendeu um mínimo de prudência e moderação, rejeitando, claro, o culto ao progresso característico do iluminismo. Chegou até a denunciar as injustiças cometidas pela administração inglesa na Índia. E então ele não podia aceitar facilmente o exercício da Revolução Francesa de 1789, expondo tais críticas na obra que eu já citei, as reflexões sobre a Revolução na França. Ele acreditava também que a Revolução Francesa era um marco de ignorância e brutalidade, e acusava
a Revolução Francesa, principalmente sobre execução brutal de homens bons, né, e a opressão do chamado Reino do Terror. Claro, se opondo à Revolução Francesa, ele dizia que era um edifício erguido sobre mentiras e violência. Para ele, a democracia era capaz de expressar as mais cruéis opressões sobre a memória, a minoria. Ele apreciava a Constituição Britânica, cuja a sabedoria profunda, segundo ele, não reside em um certo universo de regras e princípios gerais, mas em uma vasta e sutil harmonia de costumes, de preconceitos, de instituições concretas e estruturas no decurso do século. Essa antítese das duas constituições é o pano de fundo que Burke projeta. E a propósito, no início da Revolução Francesa, os principais temas de uma filosofia do conservadorismo. Burke é considerado pelos conservadores como o pai do conservadorismo anglo-americano. Olá a todos, eu sou o Jairo Menezes e eu vou continuar a nossa apresentação falando sobre as contribuições de Edmund Burke. O Edmund Burke foi um teórico político e escritor irlandês que atuou na Câmara dos Comuns do Parlamento inglês durante o século XVIII, sendo ele um dos mais expoentes no nome da política inglesa de sua geração, chegando a ser considerado a consciência do Império Britânico. Ele atuou na vida política sendo membro do partido Whig, que era o partido liberal que fazia oposição ao rei George III. Ele é considerado um teórico bastante relevante para a filosofia porque ele é visto como o pai do pensamento conservador moderno. Bom, primeiramente sobre seu pensamento, o que deve ser levado em consideração é que ser conservador é diferente de ser reacionário ou tradicionalista. Conservadores como Edmund Burke acreditavam que mudanças eram bem-vindas, desde que fosse de forma gradual e prudente, diferente dos reacionários que não aceitavam a ideia de mudança. Em segundo lugar, sua ideia de conservadorismo tem traços de ligação com a ideia de liberalismo. Ele mesmo confirma isso ao dizer sua famosa frase: "Sou conservador nos costumes e liberal na economia". Ele tinha ligações de amizade com Adam Smith, logo, além da tradição, ele defendia a propriedade privada e o livre comércio. As suas principais obras foram basicamente... Ele teve algumas obras, mas aqui vamos dar destaque a duas. Primeiro, Investigações Filosóficas sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, de 1757, na qual ele define que o belo é aquilo que agrada esteticamente e o sublime aquilo que nos leva à destruição. Sua segunda obra, aqui destacada, é Reflexões sobre a Revolução Francesa. Sobre essa última, Burke faz duras críticas ao simplismo dos iluministas e também à Revolução Francesa, por causa do seu caráter ideológico e cheio de paixões, além da morte de vários inocentes, na visão dele, por guilhotina. Também ele compreende que, no caso da Revolução Francesa, não era necessário reconstruir a sociedade. O que era necessário era apenas reconstruir aquilo que não estava dando certo. Aquilo que estava funcionando normalmente era para ser mantido. Bom, apesar de ele ter sido contra a Revolução Francesa, ele não era um defensor de um status quo eterno. Ele via na Revolução Americana uma revolução necessária à história humana, uma revolução que na visão dele seria uma revolução ok, porque assim como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, ambos os processos representaram mudanças necessárias à humanidade, além de terem sido mudanças não abruptas ou sangrentas em sua visão. Agora, o pensamento de Burke em relação a um homem, ele entende que um homem é mais que um ser comercial. O homem precisa de ciência, arte, ser detentor e cultivador de virtude.
Além disso, ele acredita que o homem é falho porque ele é fruto do pecado original. Assim, necessitaria dos hábitos e tradições para que se possa encontrar o caminho correto da vida. Por fim, acredita que o homem participa da sociedade não para suprir sua vulgar existência animal, mas para encontrar o bem comum da sociedade. Continuando agora o pensamento de Durkheim em relação à sociedade, ele concorda com Locke ao dizer que a sociedade é um contrato social. Ele entende também que a sociedade é formada por um grande contrato eterno, tendo Deus o seu fiador. Por fim, além disso, a sociedade possui profundas raízes históricas, sendo ela formada não só por aqueles que vivem no seu presente momento, mas também pelos seus antepassados e por seus descendentes. Dando continuidade, iremos agora abordar a teoria da representação. A teoria da representação é um marco na vida política e filosófica de Edmund Burke. Ela surge da oposição contra os mandatos imperativos, ou seja, aqueles que conferem aos representantes eleitos a função de executor das determinações daqueles que o elegeram. Em relação aos mandatos políticos imperativos, podemos compará-los com as funções de um embaixador, que recebe instruções permanentes e, obrigatoriamente, tem que cumpri-las. Caso contrário, seu mandato pode ser revogado. Essa concepção imperativa tem suas raízes no período medieval, e por um certo período chegou a influenciar os governos modernos, como foi o caso da Inglaterra, tendo Burke lutado veemente contra esses cargos, no qual via como supérfluos. Nos dias atuais, podemos observar esse tipo de mandatos nas relações internacionais. Quanto às proposições de Edmund, o ideal em uma sociedade era que os mandatos políticos fossem de caráter representativo, ou seja, quando o eleitor deposita seu voto em determinado representante, com tal ação transfere-se ao mesmo tempo sua total confiança, tendo assim a liberdade de tomar as decisões que por si só acha adequadas. Além disso, Burke afirma que o parlamento deveria ser um lugar onde não há predominância da vontade pessoal e exclusiva, mas sim da vontade que resulte em um bem geral, ou seja, dos interesses da comunidade. Em outras palavras, ele entende que o representante deve ter a função de analisar socialmente e economicamente a sociedade, e a partir disso, ele toma suas próprias decisões para o bem geral da nação. Logo, o interesse não está mais voltado às questões individuais de seus eleitores, mas sim das coletividades específicas que se encontram dentro do Estado. Outro ponto interessante da teoria da representação é que Burke criticava a não proporcionalidade de assentos que os deputados ingleses estavam submetidos, onde na Inglaterra muitas das cidades mais populosas acabavam por ter menos representados que cidades ditas como pequenas. Sendo assim, sua teoria afirma que, conforme o tamanho de cada núcleo de interesse, teria uma certa quantia proporcional de representantes que seriam eleitos de acordo com a sua propriedade intelectual. Bom, agora para elucidar melhor suas ideias, recitarei com suas próprias palavras um trecho de seu discurso ao povo de Bristol, a qual o elegeu. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Meu digno colega disse que a vontade dele deve ser servidora da vossa vontade. Se isto fosse tudo, seria uma coisa inocente. Se o governo fosse em qualquer parte questão de vontade, a vossa deveria, sem qualquer sombra de dúvidas, ser superior. Porém, o governo e a legislação são problemas de razão e juízo, e não de inclinação. E que espécie de razão seria esta na qual a predeterminação precede a discussão, e na qual um grupo de homens delibera, e outro decide, e na qual aqueles que adotam as conclusões estão a não menos de 300 milhas do que os argumentos? Dar uma opinião é direito de todos os homens. A dos eleitores é uma opinião de peso e respeitável que um representante deve sempre alegrar-se de ouvir, e que deve estudar sempre com a máxima atenção. Porém, instruções imperativas, mandatos que os deputados estão obrigados cega e implicitamente a obedecer, votar e defender, ainda que seja contrário às suas convicções mais claras de seu julgamento e consciência,
São coisas totalmente desconhecidas nas leis do país e surge de uma interpretação fundamentalmente equivocada de toda a ordem e acatamento de nossa Constituição. O Parlamento não é um congresso de embaixadores que defendem interesses distintos e hostis, interesses que cada um de seus membros deve defender como agente e advogado contra outros agentes e advogados, senão uma assembleia deliberante de uma nação, com interesse, o da totalidade, que deve guiar-nos os interesses e prejuízos locais, mas sim o bem geral, que resulta da razão geral de todo o conjunto. Elegeis um deputado, porém, quando tendes escolhido, ele não é um deputado por Bristol, mas sim um membro do parlamento. Aqui é o Michael, né? E nós somos da equipe, né, que vamos falar sobre a minha parte, que ficamos com a teoria de Hegel, né? Hegel, onde Hegel ele vai falar sobre a reinvenção da dialética. Primeiramente, antes de nós entrarmos no conteúdo sobre o que é dialética, como que Hegel ele vê o termo da dialética, vamos falar um pouquinho sobre Hegel também, né? Hegel também foi um grande estudioso, né? Inclusive, aos seus 18 anos, ele entrou na universidade e fez história, fez teologia, com a intenção de, no futuro, se tornar um pastor, né? O que, com o passar do tempo, né, ele percebeu, depois de se formar, fazer o mestrado, ele percebeu que não tinha vocação para tal cargo, né, como o pastorado. Mas Hegel não parou por aí, ele continuou, né, e conseguiu aí publicar várias obras magníficas, importantes, inclusive um livro sobre a órbita, onde ele falava e questionava acerca da existência somente de 7 planetas, né? E várias outras obras de suma importância, como a fenomenologia e assim por diante. Nós vamos se aprofundar mais um pouco sobre o termo dialética na visão de Hegel. E nós vamos começar falando como é que ele vê a dialética, né? Sabemos que a dialética não foi criada por Hegel, né? Mas a dialética ela surgiu há muito tempo atrás, inclusive na era pré-Sócrates, e já era bastante utilizada na era Sócrates, pós-Sócrates e assim por diante. Bem, estamos dando continuidade à nossa apresentação, ainda sobre Hegel. Hegel foi um idealista, né? E quando se fala de idealista como Hegel, né, que ele vai tratar justamente sobre a dialética histórica, por exemplo, o que que ele propõe para nós? Por exemplo, ao eu analisar a vida de uma pessoa, eu posso dizer, essa pessoa ela é uma pessoa boa. Ok. Mas será que essa pessoa só é uma pessoa boa? Será que ela não tem alguns pontos negativos que eu posso analisar também? Por exemplo, ela tem um lado bom, tá. Então, agora eu devo analisar o lado ruim, digamos assim, dela, né? Então, em contraposição do lado bom com o lado ruim dela, a partir disso, nós devemos analisar o que vai ficar, quais são as qualidades. Então, no final, o resultado de tudo disso vai ser a qualidade daquelas pessoas. É como se eu dissesse que uma determinada pessoa ela é virtuosa. Mas por que ela é virtuosa? Quando nós falamos sobre
virtude ou uma pessoa ser virtuosa, nós devemos entender que virtude ela é diferente de inocência. Uma pessoa inocente, ela não pode ser tida como virtuosa. Por quê? Porque ela nunca teve contato com o mal. Para Hegel, para uma pessoa ser virtuosa, ela tem que ter tido contato com o mal. Por exemplo, uma pessoa é honesta, mas por que ela é honesta? Será se ela já teve contato com a corrupção? E a partir desse contato ela decidiu, não, eu não vou me corromper? Ou é só porque ela é inocente, ela nunca teve contato, não, ela é uma pessoa boa. Então, para Hegel, para uma pessoa ser virtuosa, ela tem que ter já cometido erro na vida, não tem, ela tem que ter contato com o mal, digamos assim, né? Hegel, ele baseava sua tese em 3 pontos principais, que era a tese, a antítese e a síntese. Bem, dando continuidade, né, a um exemplo que eu já citei da escravidão, e em contraposição a essa ideia da escravidão, surgiu o abolicionismo. Um outro exemplo, por exemplo, na política, o que nós podemos citar como exemplo? Podemos citar o liberalismo, por exemplo, né? Com o surgimento do liberalismo, houve-se a necessidade de uma contraposição de uma ideia. Surge o que então? A ideia ou o pensamento de Karl Marx, né? Ou o marxismo, né? Em contraposição ao liberalismo. Então, a partir disso, criaram-se então uma síntese com base no bem-estar social. Então, vocês vejam que enquanto para Descartes ele criou um método para entender, né, para se entender a realidade, Hegel ele foi mais profundo. E, em vez dele criar um método para entender a realidade, ele disse que a própria dialética histórica ela servia como realidade, né? Então, fazendo uma análise, né, uma análise da teoria de Hegel, de como ele via a partir da dialética histórica a realidade, nós vamos também analisar a teoria de Karl Marx. Enquanto que Hegel era idealista, Karl Marx ele era materialista, né? Ou seja, a sua tese, a sua ideia era baseada no materialismo histórico dialético. Então, Karl Marx ele vai dizer que para que se faça esses movimentos constantes, Karl Marx ele vai dizer o seguinte, que o poder de produção é que faz as ideias se movimentarem. Só que Hegel ele vai discordar, ele vai dizer que são as ideias que fazem as produções se movimentarem ou estarem em constante mudança. Nesse momento, eu irei ministrar minha parte para o trabalho de políticas públicas. Minha parte ao qual eu irei falar refere-se ao método histórico na visão de Hegel. Esse método histórico abrange 2 elementos fundamentais, sendo que esses elementos fundamentais eles não interferem, ou seja, eles não se relacionam para a conclusão de uma síntese. O primeiro método histórico, na visão de Hegel,
é a dialética. A dialética, ela tem a base, a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, a tese é um fato específico, defendido. A antítese já configura o oposto, sendo que a síntese é a conclusão, ou seja, o resumo dessas análises. Como uma síntese. Não se pode pegar esses argumentos para concluir em uma síntese. O segundo elemento que Hegel menciona nesse texto é a teoria do Estado Nacional como encarnação do poder político. Ou seja, esses dois elementos, eles não estão interligados para uma conclusão específica. Ou seja, a preocupação de Hegel não era produto da análise, da síntese ou da antítese. Mas a preocupação de Hegel era com os nacionalistas e com os alemãos que não compartilhavam de sua filosofia. Diante disso, a dialética era aceita com duas condições. Primeira condição: desde que a história chegou, a dialética podia ser aceita com duas condições. Primeira condição: que se afirmasse que a história se chegou em determinado ponto com uma sociedade sem classe. Segundo, se a dinâmica do seu processo fosse constituída pelo antagonismo, pela rivalidade, pela oposição entre as classes sociais, como mais tarde afirmou Marx. Continuando ainda a falar sobre dialética, a dialética foi reformulada como a interpretação materialista e econômica da história e se converteu ao socialismo marxista. O que é o socialismo marxista? O socialismo marxista é antagônico ao capitalismo. O socialismo marxista defendia o oposto do capitalismo. Defendia em uma sociedade ideal que se chegasse até o comunismo. Os socialistas marxistas defendiam uma revolução ao qual os trabalhadores passariam a controlar os meios de produção, diferentemente do capitalismo.
capitalismo onde os burgueses eram dono da produção, o dono do negócio, ao qual oferecia o trabalho e a recompensa. E também existia os proletariados, que são aqueles que não tinham posses e vendiam as suas mãos de obras, ou seja, os seus trabalhadores. Esse capitalismo, eles tinham essas duas classes, os burgueses, até nos dias de hoje, né? Ainda existe. Mas voltando ao texto, os burgueses e os proletariados eram as classes que estavam sempre divergindo. Então, falando um pouco mais ainda do socialismo marxista, defendiam que para o fim das lutas de classe seria necessário uma revolução na qual os trabalhadores passariam a controlar os meios de produção. Desta forma, existia levando um pouco mais para a finalização, existia duas linhas de pensamentos que outrora andavam lado a lado, que se separaram. A primeira é a teoria conservadora e antiliberal em relação ao Estado como poder nacional. A segunda, a dialética, que serviu de ponto de partida para um novo radicalismo preletário. Finalizando, a filosofia de Hegel se centrou no estudo da história em relação com os demais estudos sociais. Hegel procurou entender e estudar a história em relação diferente com os demais estudos sociais. Hegel foi um grande filósofo. Juntamente com Marx, quando firmaram essa parceria, até mesmo ali no socialismo marxista, onde passaram a ter uma visão unida. Então, é isso. Meu nome é Mendes da Silva Silva, vou falar sobre a dialética hegeliana e sobre a controvérsia de Hegel. Para começar, nós vamos falar sobre a dialética de Hegel e vamos começar primeiro com a palavra dialética, que vem de origem grega e significa conversar, ou arte da conversação. Nós também podemos defini-la como um método de argumentação. E Hegel, ele definiu a dialética não apenas como uma conversa, um debate entre dois pensadores, mas sim, ou um pensador, né, no caso, não seria também apenas um desenvolvimento de um pensador e o seu objeto de estudo, mas sim seria algo mais profundo, seria uma autocrítica autônoma ou um autodesenvolvimento do seu objeto de estudo. Para Hegel, a dialética está estabelecida em três elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese seria uma ideia já estabelecida e a antítese seria uma nova ideia que surgiria para contrapor
tese, né, já definida. E quando a gente fosse refletir sobre a tese e a antítese, delas sairia uma síntese, que seria uma ideia já superior, que valeria como uma nova tese. Cabe destacar que para Hegel, essa evolução, essa infinita evolução de tese, antítese e síntese, na qual a síntese valeria como uma nova tese, que depois viria uma nova antítese, e depois, né, da reflexão dessas novas duas, viria uma nova síntese. Esse infinito processo valeria para uma evolução do conhecimento humano, do vir a ser humano, que apenas melhoraria cada vez mais o processo evolutivo humano e também a vida em sociedade, pois cada vez mais levaria o ser humano a conhecer a si próprio. A dialética de Hegel está fundada em 3 etapas. A primeira etapa é quando a gente encontra a tese e a antítese. E a antítese, como já dito, ela contraria a tese, nos levando à segunda etapa, que vai ser refletir sobre qual delas é a melhor aceita, deve ser aceita também na sociedade ou entre nós mesmos, sobre a tese ou sobre a antítese. Qual delas seria? Essa é a segunda etapa, quando a gente reflete sobre as duas. E quando a gente reflete, a gente passa para a terceira etapa, que é a síntese ou a conclusão. Da tese tem uma antítese, e é necessário que haja esse movimento sempre buscar uma antítese para uma tese, para que seja cada vez mais evoluído, né, esse processo de pensamento, de conhecimento, aonde uma tese já estabelecida, confrontada com uma antítese, venha a evoluir e venha a ter um conhecimento a mais, venha a ter um aperfeiçoamento. E assim vai levando cada vez mais o homem a pensar, a refletir sobre as ideias já estabelecidas e aí aperfeiçoando cada vez mais o seu pensamento, as suas ideias, os princípios já definidos, e assim melhorando cada vez mais o que a gente acaba vivenciando. Isso também é definido, né, pelo Hegel como um idealismo, né, onde o mundo ideal seria onde as ideias já fossem todas bem desenvolvidas, cada vez mais confrontadas entre tese e antitese, e cada vez mais aperfeiçoadas, e assim infinitamente. E aí aonde esses confrontos levariam as ideias cada vez mais aperfeiçoadas até chegar a um ponto, não máximo, né, porque é um conhecimento infinito, mas um ponto de alto nível de aperfeiçoamento. Ok, agora falando sobre a controvérsia de Hegel. Em suas várias obras escritas, ele acabou abarcando vários assuntos, vários temas, nas quais algumas vezes ele acabou defendendo muito algum lado e depois defendendo muito outro lado, e assim dando seria uma alta variabilidade de seus temas. Mas por outro lado, né, alguns críticos acabaram por haver ali, né, definir como uma dúvida, né, ou como uma controvérsia do próprio Hegel. Mas isso ainda é algo de debate, né, entre seus pensadores, né, que gostam do seu trabalho, e de seus críticos, né, que tentam defender que ele entrou em contradição. E uma das mais importantes dessas controvérsias é quando ele defende o Estado racional, não ideal, que para ele apenas o Estado real é que vale, que é racional, e ele passa algumas obras apenas defendendo, né, o Estado e elevando ali o Estado como o grande difundador da moral e também do bem-estar da sociedade e dos súditos a ela.
e bota o Estado ali como o agente máximo de toda a existência humana e acaba ali em todo o seu trabalho evoluindo, né? Um grande papel para esse Estado. E algumas obras também, algumas obras depois, o próprio Hegel também escreve ali como um elemento primordial o próprio cidadão, não o Estado, né? Mas uma autoelevação do cidadão, o indivíduo, como um propositor de ideias, como um revolucionário, como um aperfeiçoador de si mesmo, para conseguir estabelecer ali o máximo do bem-estar social e também o máximo do ideal, que seria, né, chegar até o máximo do sentido humano. Então, dando essas duas vertentes, né, duas visões de pensamento, de que o Estado seria o máximo e depois de que o próprio indivíduo seria o máximo, muitos críticos acabaram por delimitar que isso seria uma controvérsia, de que Hegel estaria se contrapondo, mas a gente pode também definir, né, como alguns defendem, que apenas ele estava abarcando de várias maneiras um assunto bem importante, né, que seria qual seria o ponto máximo da vida humana, né, qual seria ali a elevação superior, e que pode ser o Estado, mas também podemos debater que pode ser o ser humano, e isso entra muito também na dialética, né, na própria dialética de Hegel, na qual nós temos uma tese e nós podemos facilmente propor uma antitese, buscar uma antitese, para que a gente possa aperfeiçoar nossas ideias e chegar numa conclusão na qual a gente possa ter uma visão superior, né, do que está acontecendo e não ficar ali apenas preso, né, numa ideia só apenas de que algo é como algo porque já está definido e a gente não pode mais mudar. Então Hegel, em suas próprias obras, ele chega ali, né, ele explica, não, exemplifica que nós buscamos, né, nós podemos sim buscar para aprimorar, buscar ali um novo conhecimento, novas ideias, novas visões sobre algo, e assim a gente possa chegar claramente ali a aperfeiçoar cada vez mais o nosso bem-estar social, as nossas ideias. E cabe também ressaltar que Hegel, ele entrou também em outros, entre aspas, né, contradições, mas que a gente também, né, dada essa antiga característica, a gente também pode encarar ali como uma busca de uma antítese para a tese, né, que Hegel buscava. Então, cada vez que ele entrava em antíteses para tentar solucionar ali a tese, né, para proporcionar um aprimoramento da tese, ele cada vez mais diriam que ele estaria entrando em contradição. E também cabe destacar aqui a própria dialética marxista, né, o pensamento marxista, nas quais muitos ali também pensaram que defendem, né, pensam até hoje, defendem também que o marxismo seria ali algo que contrapõe o pensamento de Hegel, mas também muitos defendem que são apenas coisas que se complementam. Então, por Hegel ter escrevido muito, por ter várias obras, acaba que tem uma certa extensão para que se possa pensar, para que se possa debater, e aí ele deixa para nós avaliarmos se a gente fica com a tese ou se a antítese ela é perfeita o suficiente para que a gente possa contrapor com a tese e chegar a uma síntese.